Oi gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu trouxe um assunto super interessante e que pode acabar tirando a dúvida de muita gente, que é o que é briefing? Bom, briefing nada mais é do que instrução. E para que serve essa instrução? Essa ferramenta é usada por arquitetos, por designers, por web designers, por qualquer pessoa que trabalhe com fornecer um produto a um certo cliente em que ele precisa saber exatamente o que aquele cliente deseja. Então, o briefing serve muito para isso. Por ser uma prática que busca informações mais pessoais, alguns profissionais e até mesmo o próprio cliente fica um pouco resistente em responder o briefing, porque ele acaba entrando muito na vida particular da pessoa para realmente entender quem essa pessoa é e o que ela está procurando. Então, é comum ver perguntas pessoais, perguntas sobre componentes da família, sobre números de contato, tamanho, e esse tipo de pergunta eu vou falar mais pra frente. Inclusive, o ato de pular o briefing, ele não adianta o processo da composição do projeto. Ele provavelmente vai acabar atrasando, né? Você não fazer esse briefing, você atrasa o seu projeto, você atrasa em conseguir realizar o que o cliente deseja e em conseguir entender realmente o que o cliente quer e quem é o cliente. Porque muitas vezes a gente chega, fala que quer uma coisa, mas na verdade a gente não quer aquela coisa específica. A gente quer algo que pareça muito com aquilo, mas que ainda seja muito diferente do que a gente realmente quer. E isso acaba atrapalhando a organização e acaba também atrapalhando a questão da organização financeira, porque você pode acabar produzindo algo que você não vai usar, e aí o cliente acaba investindo o dinheiro dele em algo que ele não quer, e isso pode causar constrangimento. Então, o ideal é fazer o briefing e não pular essa etapa. Aí você para e me pergunta: Tá, Carol, mas o que eu vou encontrar nesse briefing? Bom, primeiro, você vai encontrar informações em que se busca entender qual o perfil do cliente, qual o nome, qual a profissão, qual a idade, telefone, com o que ele trabalha, se ele tem hábitos de cozinhar, se ele tem filho, se tem mais de uma pessoa que mora na casa ou que usa aquele centro comercial, e como é que essa pessoa usa, ela usa muito, ela tem poder de decisão, qual o peso, qual a altura dessa pessoa, porque, por exemplo, num projeto de uma cozinha, você tem a bancada e você quer fazer uma ilha, então você tem que saber qual o espaço ideal que vai ficar entre aquela pia, aquela bancada e aquela ilha, para que não acabe sendo um ambiente desconfortável para a pessoa, que possa ter mais de uma pessoa ali utilizando aquele ambiente, porque senão acaba se tornando um ambiente de difícil uso e o seu projeto pode acabar ficando obsoleto, né? Acaba não alcançando o que o cliente precisa, acaba causando frustração, aquele cliente vai ficar decepcionado com o seu trabalho, ele não te recomenda porque você não fez a pergunta adequada para poder alcançar o que ele realmente queria, você não fez uma pergunta adequada para saber quais são as necessidades desse cliente. E aí, informações como a altura, por exemplo, influencia na altura da bancada, porque uma pessoa de 1,90 m, 2 metros, ela não consegue usar uma bancada de uma forma ergonômica como uma de 1,60 m, sabe? São alturas que são diferentes. Claro que quando se tem uma residência com uma pessoa de 1,60 m e de 1,90 m de altura, você tenta encontrar um meio termo para ficar confortável para todo mundo. Mas se é a casa de uma pessoa solteira, por exemplo, não tem como fazer dessa forma, porque não dá, você vai acabar projetando algo que vai causar mais conforto do que satisfação. Então, o ideal mesmo é saber a altura, tudo certinho. E aí vem a retirada de informações como qual a categoria desse projeto, o que é que esse cliente está querendo fazer, ele quer reformar, ele quer construir, que ambiente que ele quer fazer isso, e qual orçamento ele tem livre para fazer essa reforma. Ele tem uma reserva para poder fazer essa reforma, é algo que ele vai fazer ao longo do tempo, enquanto puder. Ele se planejou, sabe? São questões que são imprescindíveis para você fazer o planejamento correto do projeto, caso você vá fazer também o acompanhamento da obra. Ia facilitar muito no trabalho, porque você vai saber qual a demanda daquele cliente, em que período ele tem intenção de começar e de finalizar aquela obra. E aí você pode até trabalhar de uma melhor forma o seu próprio honorário, porque assim, a nossa hora de trabalho, ela tem um valor, e você colocar menos horas de trabalho do que você achou que seria, vai acabar te prejudicando também, porque você vai começar a trabalhar de graça, tudo porque você não organizou direito o seu briefing, tudo porque você não fez o briefing e não perguntou ao cliente coisas importantes como data de início e data de término, mesmo que seja uma data previsível, né, porque sempre tem intercorrências, e aí pode acabar adiantando ou atrasando o projeto. E aí parte para a questão do
explorar o que o cliente já tem, né? O que é que ele acha que tem naquele ambiente, por exemplo, assim, de um quarto. Quais são os pontos positivos daquele quarto? Quais são os pontos negativos? O que ele quer manter? O que ele quer tirar? São perguntas importantes porque às vezes a pessoa não quer mudar o ambiente todo. Tem uma coisa assim, tipo uma cabeceira, uma escrivaninha que ele tem no quarto que ele não quer modificar. E aí você tem que conseguir conciliar o antigo com o novo, o que ele gosta e o que ele não gosta, porque nem sempre a pessoa vai mudar o ambiente por completo, né? Às vezes a pessoa só quer mudar alguns móveis, alguma coisa assim, uma tintura, e já tá tudo bem. E aí algumas pessoas pedem outras informações, né? Por renda, familiar, mas aí também depende muito do que você vai fazer e do tipo de profissional. As perguntas que se faz no briefing ainda são muito pessoais, assim, profissionalmente falando, e cada pessoa tem uma interpretação diferente. E cada pessoa tem uma forma também de conseguir aplicar esse briefing e chegar no resultado. Então, faz o briefing, é importante sim, não deixa de lado, porque vai ajudar muito no seu trabalho, vai facilitar muito a sua vida. Então, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha com as pessoas, tá bom? Até a próxima!